Olá a todas e todos. Eu sou a capitã de fragata do quadro técnico Maria Cecília Trindade de Castro. Sirvo na Superintendência de Meio Ambiente da Diretoria de Portos e Costas, representante da Autoridade Marítima Brasileira. E fui designada para fazer essa apresentação em nome da Marinha do Brasil no simpósio de lições aprendidas que está sendo promovido pelo IBAMA. A intenção é seguir esse sumário, primeiro apresentando um quadro geral da situação que envolveu o incidente de derramamento de óleo de 2019, em seguida falando um pouco da estrutura do Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, que foi instituído com o decreto 8.127 de 2013. Em seguida, falar sobre a atuação da Marinha do Brasil no monitoramento das águas jurisdicionais brasileiras. E, por fim, apresentar as lições aprendidas e as ações propositivas decorrentes, além de algumas conclusões iniciais por parte da Marinha. Com relação ao derramamento de óleo que ocorreu na costa brasileira de 2019, podemos dizer que se tratou de um incidente com características inéditas em nível mundial, considerando-se o conjunto dos seguintes fatos. Primeiro, a extensão do litoral atingido. Cerca de 3.600 quilômetros afetados, abrangendo 130 municípios de 11 estados brasileiros. O acidente teve uma larga duração de tempo de toque de óleo na costa. Foram mais de 4 meses. Além disso, apresentou especificidades atípicas de erraticidade e de recorrência de toques de óleo nas praias, de forma que a dispersão da chegada do óleo no litoral não era previsível. É importante ainda falar sobre o adiantado processo de intemperismo que o óleo já apresentava, né? E que afetava as suas características físico-químicas, como, por exemplo, dando uma baixa flutuabilidade para esse óleo, né? Fazendo com que ele se deslocasse de forma subsuperficial, sendo visualizado apenas na área de arrebentação. E isso dificultou bastante a identificação do óleo por meio de ações de vigilância realizadas no mar, pelos navios, pelas aeronaves ou mesmo por imageamento satelital. Outro fator importante foi justamente a não identificação da fonte geradora da poluição. A gente não sabia quem era o poluidor. A gente não sabia, por exemplo, inicialmente o tipo de óleo que estava sendo derramado e que estava chegando na nossa costa, onde ele havia sido derramado, quando e ainda quanto a quantidade de óleo que havia sido lançada ao mar. Essas informações são geralmente informações essenciais para que a gente possa melhor estruturar as ações de resposta no incidente. O segundo tópico desta apresentação é justamente falar sobre a estrutura do Plano Nacional de Contingência, ora vigente. Nesse sentido, o decreto que instituiu o Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, ele foi direcionado num padrão que prevê a figura de um poluidor. Que esse poluidor viesse a comunicar a ocorrência de um incidente
com todas as informações descritivas do mesmo, com a máxima brevidade e a todas as autoridades envolvidas. Prevê também que esse poluidor seja o responsável por todas as ações de resposta, os recursos humanos e materiais empregados, a logística, enfim, todos os custos envolvidos. Nesse sentido, o decreto ainda prevê a existência do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, formado pela Marinha do Brasil, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Essas instituições deveriam atuar somente como fiscalizadoras das ações de resposta empregadas pelo poluidor identificado e, sempre que necessário, seriam também usados como facilitadores para intermediarem os contatos necessários entre o poluidor e os órgãos de governo, de forma a atender às necessidades diversas do poluidor e visando a ampliar a capacidade de suas ações de resposta. Após a apresentação do quadro geral do incidente de 2019, é interessante mostrar como é feita a atuação da Marinha do Brasil no monitoramento das águas jurisdicionais brasileiras. Cabe relembrar, no entanto, as dimensões continentais do nosso país, que possui aproximadamente 8.500 quilômetros de faixa litorânea e quase 6 milhões de quilômetros quadrados de águas de jurisdição nacional, o que torna esse trabalho de monitoramento extremamente complexo. Atualmente, a Marinha efetua o monitoramento das águas jurisdicionais brasileiras, ainda que de forma limitada, por meio da realização de ações rotineiras de inspeção e de patrulha naval, utilizando-se para isso dos seus meios navais e aéreos. Faz ainda o monitoramento a partir do acompanhamento das informações do Sistema de Informações do Tráfego Marítimo e também pelo acompanhamento do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, o SISGAAS, mas este de forma restrita. Cabe lembrar a existência do Laboratório de Geoquímica Ambiental do Instituto de Estudos Almirante Paulo Moreira, que presta apoio, quando necessário, à identificação do perfil químico do óleo derramado e atua dessa forma, corroborando na identificação do infrator. Com relação às lições aprendidas do incidente de 2019, a Marinha tomou algumas ações propositivas visando ampliar as capacidades de monitoramento e de proteção das águas jurisdicionais brasileiras. A primeira delas foi a alteração de normas nacionais, como a Norman 01, que fala sobre embarcações empregadas na navegação de mar aberto, e a Norman 08, que são as normas da Autoridade Marítima para o tráfego e permanência de embarcações em águas jurisdicionais brasileiras. Outra ação propositiva foi a sugestão de alteração em convenções internacionais da Organização Marítima Internacional, de modo a estabelecer a obrigatoriedade de que os navios venham a compartilhar informações sobre o acompanhamento do posicionamento dos mesmos dentro da área de socorro e salvamento, as áreas SAR do estado costeiro. Além disso, a Marinha observou a necessidade de aprimorar o SISGAAS nas suas duas vertentes, a vertente de monitoramento e a vertente de proteção. Para aprimorar o monitoramento de forma integrada, esse sistema precisa ser ampliado com a instalação de novos radares e hidrofones, atualização de softwares,
modernização das estações radiogonométricas, incremento do uso de imagens de satélites e drones. No tocante à proteção da Amazônia Azul, a Marinha vislumbra ainda a aquisição de navios e aeronaves que também apoiarão as atividades de outros órgãos federais, estaduais e municipais. E, por fim, observou-se também a necessidade de implementação do conceito do sistema e-navigation, que vislumbra a integração no sistema único das informações dos serviços portuários com as informações dos sistemas de navegação dos navios, o que virá a contribuir também com o monitoramento do tráfego marítimo. De forma resumida, podemos dizer que as conclusões iniciais da Marinha do Brasil em relação ao incidente de 2019 é de que o litoral brasileiro, por suas dimensões continentais, permanece exposto a situações de incidentes semelhantes ao ocorrido em 2019, seja em decorrência de um acidente ou mesmo por dolo, pois não há plena garantia de que um vazamento de óleo possa ser evitado pelo estado costeiro. Entretanto, a Marinha do Brasil, visando ampliar o monitoramento das águas jurisdicionais brasileiras por meio do CISGAAS e de outras lições aprendidas citadas nesta apresentação, busca aumentar as chances de identificar a ocorrência e os responsáveis no menor tempo possível, considerando-se as características do incidente, de forma que a capacidade de resposta minimize ao máximo os impactos decorrentes. Dessa forma, as lições aprendidas do incidente de 2019, que não se limitaram a medidas internas, como também ações de abrangência internacional, apontam no sentido de buscar-se uma melhoria contínua na capacidade de vigilância, monitoramento e resposta para a Marinha do Brasil ampliar a sua capacidade de atuar nas águas jurisdicionais brasileiras. Bem, senhoras e senhores, era isso que eu tinha para apresentar a todos e eu aguardo, então, as discussões durante o evento.